Olá, tudo bem? Eu aqui, professora Edi Fernandes, e agora nós vamos falar da Resolução 4.256 de 2020, sobre o capítulo 4, que trata do percurso escolar. Então, olha, para a gente entender, percurso escolar, gente, tem que ser resguardado em formas de registro, de documentação de alunos, sem distinção. Então, o aluno da educação especial que forma em seus registros formais históricos, diploma e tal, nós não temos distinção. Mas nós temos alguns cuidados internos que precisam ser resguardados. Então, vamos lá. A primeira coisa, nós temos aqui o documento importantíssimo para guiar todo o percurso escolar, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI. Então já vamos entender assim, o PDI é um documento obrigatório, tá? Ele acompanha o estudante. O que significa isso? Se o aluno é transferido de escola, este documento precisa ir para a nova escola em que ele passará a estudar, porque com base nele os planejamentos, as ações do processo educativo vão ser sequenciadas. Então ele precisa ter essa continuidade. A base para preencher o PDI tem que levar em conta tudo que está listado aqui, tá? Então, olha, primeiro, um histórico da vida do estudante. É aquela famosa entrevista que os especialistas fazem com a família. Por quê? Precisa saber, teve algum problema durante a gravidez dessa criança, ou desse adolescente, enfim. Quais os principais problemas que ele teve durante a infância, o percurso escolar, como que foi, teve sucesso, teve insucesso, alguma coisa que a família queira destacar. Então, existe a parte no PDI, vocês que já estão com, de repente, a resolução em mãos, tem um anexo aí para compreender esse histórico da vida do estudante, que já não só consulta os documentos, que às vezes ele chega, por exemplo, no Fundamental 2, então dá para consultar o histórico que ele trouxe do Fundamental 1, da educação infantil, mas também através da entrevista que é realizada com a família. O importante para nós é a base de preenchimento histórico da vida do estudante, a avaliação diagnóstica pedagógica. Então, os professores precisam fazer uma avaliação inicial, início do ano letivo, como que está a situação deste aluno, não só ancoragem naquilo que o PDI traz, se ele está em anos subsequentes, mas também diagnosticar, para saber como que esse aluno chega. Feito esse histórico da vida do estudante, feita essa avaliação diagnóstica, é o momento da realização do planejamento. Por que este é o momento? Porque aí já sabe para quem que nós vamos planejar, quais são as condições de aprendizagem que essa criança, esse estudante tem, o que que nós vamos precisar adaptar. Então nós já estamos prontos para realizar um planejamento. E é óbvio, feito o planejamento, nós precisamos acompanhar a execução desse planejamento. Então é um momento de acompanhamento. Aqui poderia até ter não tem execução, mas subentende-se que ele está em execução, por isso acompanhamento. E a avaliação final, para saber o que deu certo, o que não deu, quais são os rumos, os novos rumos. Então, no PDI, nós temos esses 5 itens como base de preenchimento, tá? O histórico da vida do estudante, a avaliação diagnóstica, o planejamento, o acompanhamento das ações e a avaliação final. Então é importante que vocês observem os campos no anexo aí final para perceberem que tem campos delineados para cada uma dessas partes. E aí nós temos um dado aqui também muito importante, que o modelo de plano de desenvolvimento individual constante no anexo 1 da resolução é o modelo padrão de uso obrigatório nas escolas da Secretaria de Estado de Educação. Então, cuidado, PDI, modelo do PDI, que a Resolução 4.256 de 2020 traz, é obrigatório para todos os alunos do AE? Não, para os alunos das escolas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ok? Então, isso aqui é um dado importante. Agora, nós vamos falar da flexibilização no tempo. Gente, flexibilização no tempo
Muita gente fala assim, pode reprovar o aluno do AEE. Nós não chamamos de reprovação, tá? Mesmo porque ele não está sendo reprovado. O que é a flexibilização de tempo? A flexibilizar. Se o aluno, ele aprende com várias particularidades, ele tem que vencer barreira, ele tem várias dificuldades, então é lógico que ele vai ter um problema com o tempo regular que é instituído aos demais. Então, se o aluno dito normal, né, aprende ao longo de um ano letivo, com 200 dias letivos, vamos pensar assim, de repente ele precisa do dobro do tempo, ou então ele precisa pelo menos de um tempo a mais, e aí nós precisamos pensar na flexibilização nesse tempo. É direito do estudante público da educação especial a flexibilização no tempo de estudo, olha só, em até 50%. Então esse dado também é importante, tá? Em até 50%. Agora, como que vai acontecer essa flexibilização? Nós temos critérios. Nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto, nós vamos ter uma flexibilização do máximo de 2 anos. Então, ele vai ter o máximo de 2 anos flexibilizado. E são limitados esses anos. 1 ano no segundo ano e 1 ano no quinto ano. Então, olha só, no primeiro ano não existe na rede estadual reter aluno no primeiro ano, tá? Porque nós não temos, Heredi está falando de reter, nós estamos falando de flexibilização. Mas também a progressão do estado ela é continuada. Então, assim, o aluno do primeiro ano, exceto se ele ficar totalmente infrequente, se ele for dado como aluno desistente, ele vai avançar. E nós não falamos também de flexibilização no primeiro ano. Então, nós vamos ter no segundo ano, porque agora, de acordo com a nova BNCC, é o fechamento do ciclo da alfabetização. Então, olha, no segundo ano, percebemos que ele precisa de mais tempo, ele vai ter direito à flexibilização. Depois, nós vamos fechar aqui, olha, o quinto ano. Nós estamos fechando o ensino fundamental, anos iniciais. Percebeu que ele ainda precisa de mais tempo para consolidar habilidades? Então, ele vai ter direito a uma nova flexibilização. Além de ser 2 anos, nós precisamos entender que não são 2 anos em quaisquer séries. São no segundo ano e no quinto ano, beleza? E agora, nos anos finais do ensino fundamental, nós estamos falando do 6º ao 9º ano. Também a flexibilização vai acontecer no máximo em 2 anos, tá vendo? É o máximo de 2 anos, tá? Até vou pedir aqui, eu falei no máximo em 2 anos, mas eu quero chamar a atenção para vocês que é o máximo de 2 anos, ok? Não flexibilizamos mais que 2 anos, esse é o correto. E quando que vai acontecer? Olha, vamos pela lógica, ele acabou de chegar no Fundamental 2, 6º ano, está adaptando e tudo, mas ainda é muito cedo, nós precisamos que ele estenda um pouco mais esse conhecimento. Então, não vamos flexibilizar no 6º ano, nós podemos flexibilizar um ano no 7º ano, porque ele já se familiarizou mais com o segmento. E um ano no 9º ano, vejam bem, para vocês, para auxiliar a memória de vocês. O primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, não tem flexibilização. O primeiro ano do ensino fundamental, anos finais, também não tem flexibilização. Então, olha, é no 2º ano e no 7º ano. E onde mais? No final de cada uma dessas etapas. Então, no 5º ano e no 9º ano, que aí facilita a memorização de vocês. E no ensino médio, ele também vai ter o máximo de 2 anos de flexibilização. Aqui facilita demais, gente, porque olha, o máximo de flexibilização do ensino fundamental, anos iniciais até o ensino médio, é no máximo de 2 anos, tá? E aí nós vamos entender agora. Aqui nós tornamos repetir o feito. No primeiro ano do ensino médio, nós não teremos flexibilização. É só lembrar, é a partir do 2º ano de cada segmento e também no último ano deste segmento. Então, nós temos 1 ano no 2º ano e 1 ano no 3º ano, tá? Então, são limitados aí. E aí, nós temos uma informação também importante. No caso dos estudantes com deficiência matriculados na modalidade de educação de jovens e adultos, nós estamos falando da EJA. Então, nós temos estudantes com deficiência matriculados na EJA. Poderá ser flexibilizado até 50%
do tempo de estudo de acordo com a necessidade pedagógica. Então aqui a resolução deixa a avaliação aberta para que a equipe pedagógica, né, junto aos professores, possam fazer essa análise. Então tem direito a 50% de flexibilização do tempo? Tem, olha bem. Mas como que nós vamos saber? De acordo com a necessidade pedagógica. Vamos falar agora, continuar, mas vamos colocar um dado a mais sobre o que considerar nessa flexibilização. Para proceder, o que eu tenho que olhar para saber se esse aluno ele deve ter o tempo flexibilizado ou não? A escola deverá considerar, está bem pontuado aqui para vocês, olha, isso aqui, ó. As características próprias de desenvolvimento do estudante, características próprias. Nós não comparamos alunos do AEE com outros alunos, com os colegas. Eles devem ser comparados consigo mesmo, tá? Então, eles devem ser comparados consigo mesmos, ok? Significa que eu preciso saber, ele dá conta de avançar? Ele ainda precisa consolidar? Quais são as particularidades, quais são as características que ele traz em relação a esse processo de ensino-aprendizagem? E as intervenções e estratégias pedagógicas estabelecidas no PDI. Então, olha, lá no planejamento tem que aparecer as intervenções e as estratégias pedagógicas delineadas. Então, além de olhar a condição deste aluno, vamos também observar como que ele conseguiu avançar em relação a esse planejamento. Às vezes, ele está distante daquilo que nós gostaríamos, mas aquilo que foi planejado, ele conseguiu avançar. Ele demonstrou uma boa evolução. Então, dentro daquilo que foi planejado, eu tenho condição de avanço. Tá vendo por que é importante esses dois itens? As características próprias e as intervenções e estratégias constantes lá no PDI. A decisão acerca da flexibilização do tempo será mediante a necessidade pedagógica do estudante, levando em consideração as habilidades e competências ainda não consolidadas e elencadas no PDI. Então, a importância desse documento. Mas a mãe quer que o aluno permaneça no ano tal. Mas o professor acha que ele deve permanecer. A mãe não tem um poder de decisão quanto à flexibilização do aluno aqui. Porque nós temos que entender assim, ó, é a necessidade pedagógica, considerando as habilidades e competências que ele ainda não consolidou e que foram elencadas para o trabalho com ele no PDI. O professor acha, achismo também não cabe. O professor ele tem que ter uma justificativa plausível, ele precisa de flexibilização com base em quê? O que ele não venceu? Por que ele ainda precisa de uma ampliação de tempo? Então isso precisa ficar muito claro. Registros. A flexibilização deverá ser registrada por meio de relatório, olha só, é importante, tá? O que eu estou destacando aqui, de relatório elaborado pelo regente de turma ou regente de aula. Então, cuidado com isso, que às vezes a rotina faz com que muitas pessoas errem isso aqui, por exemplo, em provas de concurso, em simulados, em várias coisas. Então, olha só, quem que elabora o relatório da flexibilização? O regente de turma ou o regente de aula, ou seja, o professor do aluno. Agora ele elabora sozinho? Não, ele elabora junto ao especialista da escola e aos profissionais do AEE. Então é uma parceria e referendado em conselho de classe. Então este relatório, ele é elaborado pelo professor, que vai contar com esses auxílios aí do especialista e dos profissionais do AEE, né? Sala de recursos, professor de apoio, de repente lá o professor de Libras, enfim. E este relatório ele precisa ser referendado em conselho de classe, então ele precisa passar ali pela aprovação dos demais professores reunidos. Esse documento deve ser arquivado na pasta do estudante, tá? Ele precisa, a flexibilização de tempo do aluno, ela precisa dessa confirmação na pasta do estudante, ok? A flexibilização do tempo de escolaridade deve ser realizada de modo a evitar a excessiva distorção idade-ano de escolaridade, para que o percurso escolar do estudante junto aos seus pares etários seja respeitado. Então, assim, gente, ele tem direito à flexibilização nesses 2 anos?
Perfeito, né? É o tempo de 2 anos. Mas é estrita necessidade. Por quê? Porque tem que lembrar que cada ano que é flexibilizado, nós vamos ter uma faixa etária aí distorcida. E isso também não é bom para o aluno. Então, é com extrema necessidade que nós temos que realizar esse procedimento, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação dos alunos públicos do AEE. Aí, só lembrando, eu estou trazendo aqui os tópicos centrais da resolução. É importante que vocês leiam a resolução toda, porque esses tópicos são, assim, aqueles mais evidentes, né? Que as pessoas mais evidenciam, que as cobranças mais tematizam. Então, o que nós vamos considerar na avaliação dos alunos públicos do AEE? Deveremos utilizar recursos pedagógicos alternativos, tá? Lembrando que sempre que se fizerem necessários, né? Mas aqui na resolução nós temos assim, ó, nós vamos utilizar recursos pedagógicos alternativos. Que recursos são esses? O que a resolução considera como recursos pedagógicos alternativos? A extensão no tempo da prova, tá? Então, de repente, o horário é de 50 minutos, esse aluno, ele tem um raciocínio lento, nós vamos precisar estender o tempo da prova para ele. Adaptações no formato das provas. Ele é um aluno que é público do AEE e ainda não é um aluno leitor. Então, nós vamos precisar, de repente, transformar uma questão escrita em imagens, né? Em textos imagéticos. A prova oral, porque de repente também, olha, uma outra adaptação, então nós vamos fazer o quê? Oralizar essa prova para ele. Utilização de recursos tecnológicos, né? Nós podemos utilizar as tecnologias assistivas, materiais concretos, muito utilizado, recursos humanos de apoio, às vezes pode colocar um professor como auxílio ledor ou professor de apoio para poder dar assistência em alguns enunciados de questões, dentre outras modificações que se fizerem necessárias. Então, cuidado, porque assim, ó, questões que trazem, que são elencados apenas esses recursos pedagógicos alternativos, não. Esses são os que a resolução lista, mas nós temos outras modificações que a própria resolução coloca que, se fizerem necessárias, podem ser utilizadas, ok? E aqui nós chegamos ao final deste nosso bloco, né? Importante vocês relerem, vocês anotarem os tópicos essenciais e até nossa próxima aula.